comunidade Chefique! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje temos um convidado super especial e estamos aqui no MacCast em parceria com o MacPlay. Gente, vocês estão preparados para a convidada de hoje? Robin Gunn! Robin Jones Gunn é uma renomada autora de ficção cristã com mais de 100 livros publicados e mais de 5 a 6 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo. The sound. Robin, por favor, se apresente para nós. Hi, Robin, please introduce for us. I am Robin Jones Gunn, and I've been writing for many years, and I'm so thrilled to be in Brazil. Oi, gente, eu sou a Robin Gunn e eu estou muito animada por estar de volta ao Brasil. Yes! Robin, como que começou essa trajetória como escritora e como que você tem impactado o mundo assim com os seus livros? How did your journey lead you to become one of the foremost Christian fiction authors in the world? It was God, because I did not think I could be a writer, but the girls in our church youth group were reading a lot of books that I was concerned about what they were reading, and so they challenged me and said, if you don't want us reading these books, then why don't you write a book and give us something else to write? So I started with their help, and that's how the first Christy Miller was begun, and it just kept going from there. Ela falou que foi um trabalho de Deus, que ela não esperava se tornar escritora, mas que ela ficou um pouco preocupada com o que as meninas da igreja delas estavam lendo. E aí as meninas da igreja delas falaram, por que você não escreve então o que a gente precisa ler? E foi assim que ela se tornou escritora. Isso é incrível porque o Espírito Santo usou uma lacuna, uma dor da sociedade para que você pudesse se colocar na brecha, né? Eu não sei como... Rai said that the Holy Spirit made you to this journey so that you could help community and the service. Yeah. I told you it was God. I just obeyed. I just did what he asked me to do. Yeah. Amen. Ela falou que realmente foi um trabalho de Deus e que ela só obedece o que ele pede para ela fazer. Incrível. E o que você acha que é fundamental para uma boa história de ficção cristã, com embasamentos bíblicos? In your opinion, what is essential for a Christian story to truly impact its readers? It has to ring true. It has to feel like the characters could be real people, or that the situations could really happen to them, because then the reader enters in and they feel like, I'm just like that character, or I could be in this story. And that makes it last with them. A Robin disse que precisa se tornar verdadeiro, que o leitor precisa se identificar com o que ele está lendo, para que ele se sinta cada vez acolhido e que aquela história toque o coração dele. E tem tocado milhões de vidas. Your stories has touched a lot of hearts in Brazil and the world. Yes, thank you. Yeah. E como que você lida com o fato de escrever algo tão espiritual, sem perder a essência da história e não virar algo teológico? How do you handle the challenge of maintaining spiritual faithfulness in your content without losing the narrative appeal? It has to be as if I can, as I'm writing, I can hear the characters and I can see. Sometimes I pray for the characters as I'm writing, or I ask God to give me just the right way of the balance to say what's on my heart, but in a way that the readers will receive it. So it has to be that communication with God, communication with the readers, communication with the character. É um grande trabalho de comunicação, mas a Robin no início falou que ela até ora para Deus para que dê um guia para ela de como conduzir as histórias. Mas que o mais importante é que tenha um equilíbrio entre o que Deus quer, o que o personagem quer e principalmente o que o leitor quer, para que tudo funcione. Sim, perfeito. E quais aspectos que você mais gosta de explorar nos seus personagens e na sua história?
Which aspects of faith do you most enjoy exploring within your characters? I like to see the characters realize that God is much bigger than they ever thought. And then whatever they're facing in the story, I love it when that character believes that they can trust God. Yes. For what he has for them. Oh, I love Disney tea with elephants. I love the Yes. cloth. Exactly this. No campo do chá. And this is story when she's like on the tea camp, and Yes. this is so. Yes, that's it. Yeah. I'm gonna To just start to listen pray. for God and to recognize when he's calling to you. Yes. Yeah. So. A Robin fala. A Robin disse que ela adora, na verdade, quando o personagem ele se descobre com Deus, ele resolve algum problema, ele acredita em Deus e aquele problema se resolve, ele confia, ele deixa que Deus guie o caminho dele. Então, para ela, esse é o aspecto mais importante, porque é uma coisa que faz o leitor se identificar também e faz o leitor confiar cada vez mais em Deus. Sim, incrível. E como que você se sente vendo seus personagens indo para televisão, indo para mídia vista assim? What was it like to see your books adapted for television? It was wonderful and horrible because the story happened in my mind a certain way, and every reader reads with their own imagination. So then to see what is put on the screen in a movie, you think, well, that's not how I thought it. But it's still, the whole process was wonderful, but it still is such a funny feeling of those are characters that I created, but I don't know. But I'm really grateful for all 4 movies, and I think they did a very good job. Ok. A Robin disse que foi maravilhoso e horrível ao mesmo tempo. Ela comentou que ela tem a visão dela dos personagens, mas que ao mesmo tempo cada leitor também tem a sua visão daquele personagem. E quando isso vai para a TV, às vezes as pessoas se assustam ou não é exatamente o que elas imaginavam, e isso pode causar algum tipo de frustração. Então, ela teve que lidar um pouco com essa frustração do que ela havia imaginado, o que os leitores esperavam e o que efetivamente apareceu na televisão. Mas, de forma geral, ela amou os 4 filmes e ficou super feliz com o resultado. Incrível. Quando a gente fala de propósito e legado, a gente não tem como não pensar em você. Como que você se sente em sendo um instrumento do Senhor, deixando um legado tão bonito que são seus livros? How do you feel about being an instrument of God, for giving such a beautiful legacy with your books? Yes. What I've learned over the years is that God gives each of us gifts, and then he calls us to use those gifts. And I believe that if he gave me the gift of helps, and it was his desire for me to go to church early every week and set up the chairs and do it with my whole heart, it's equal. It's the same as if he's asked me to write stories for him or to travel and tell people about God's love, because that's how he created me and that's what he's asking me to do. So the bottom line is always obedience, and the blessing happens inside the obedience. So we never step outside of being obedient. But in God's kingdom, there's no, this gift is better than this, or this is more important. So it's just what he made me to do. Did you get all that? I'll try. If I forget anything, I'll ask. And you can add whatever. That's amazing.
A Robin disse que é uma questão de que Deus dá talentos para algumas pessoas para que elas sejam instrumentos de algo maior. E que no reino de Deus não existe um talento melhor do que o outro, mas é tudo uma questão de obediência, que a partir do momento em que Deus te dá um talento, que você obedece, que você transforma aquilo em algo que vai trazer bênçãos para toda a comunidade. Então ela se viu assim no próprio legado que ela deixou, ela recebeu esse chamado, ela aceitou e obedeceu esse chamado, então ela começou a escrever histórias e aí ela se tornou quem ela é hoje. É incrível, é incrível. This is amazing. This is for you. I know! Anyone else can listen, but this is really... I'm trying so hard to not cry. Ok. E qual conselho você daria para os autores iniciantes que desejam escrever ficções cristãs e livros com tanta obediência e amor que você tem pelo que você faz? What advice would you give to aspiring authors who want to write Christian fictions that resonate with this generation? Yes. The same thing, to listen to what God is asking you to do and obey, and then do your best. Just work hard to create the best story and to work with the best editors and to present the Lord with an excellent gift. I often think of how in Samuel, David was going to buy a field for the Ark of God, and the owner of the field said, "You don't have to pay me." And David said, "I will not insult my God by offering him that which cost me nothing." And as a writer, I think I never want to bring work and just it's good enough, but to say, I don't want to insult my God by giving him something that costs me nothing. So then, as a writer, it will cost you. Yes. It's a lot of work. Yes, this is a sacrifice. You put your whole heart into it. Yes. Got that? Yeah, I think probably not the whole part of the David, but I'll do my best. But that thought. Ok. A Robin disse que, como um escritor aspirante ou iniciante, você precisa primeiro ouvir o chamado, e assim que você ouve e confia em Deus, você tem que fazer um esforço para aquilo acontecer. Escrever não é fácil, é uma tarefa difícil, você vai se colocar ali o tempo todo de coração, você vai precisar procurar os melhores editores, mas você precisa confiar nesse processo, dar o seu melhor, porque é o que Deus está chamando você para fazer. Sim, e só complementando o que a Robin disse, ela fala que Davi ele foi fazer um sacrifício, um holocausto ao Senhor, e que ele falou assim, eu quero comprar o terreiro, e aí o dono falou, não, é de graça. Ele falou assim, eu não posso dar ao Senhor aquilo que não me custa nada. E só pra gente finalizar, qual foi o testemunho que mais te marcou na sua trajetória? Porque teve um custo, mas vem também uma graça do Senhor. Qual foi o testemunho que mais te marcou? What was the testimonial that most impacted you during your career? Yeah. Yes. Every story a reader tells me is so precious because it's their story. And I feel like over the years I have collected this huge bouquet because every story is like a flower in the bouquet, and it's an offering to the Lord because it means that God used the story to say something specific to that reader. And that's amazing to me. It's amazing. Maybe say that and then I'll add. Okay. Yeah. A Robin disse que cada testemunho que ela recebe de um leitor é como se fosse uma flor e um buquê que ela vai coletando e que todos são muito preciosos porque são dois leitores e são algo que os leitores escolhem compartilhar com ela. Então isso é muito precioso e muito maravilhoso. Ela se sente muito feliz quando ela recebe esses depoimentos. Mm-hmm.
reader told me that a friend at school let her borrow the books, and as she was reading, she was taking out Bible verses or thoughts about God and writing them in a journal, because her parents wouldn't let her go to church. They were a different religion. They didn't want her to have anything to do with the Bible. But she came to know the Lord through fiction, because there were just little pieces there that she collected. And her friend then told her how she had become a Christian. And so it's just hidden. It's tucked in there. Yes. Very, very emotional. Yes, everyone is crying. A Robin comentou aqui um depoimento, testemunho que ela recebeu e que ela se sentiu muito feliz. Foi de uma leitora que os pais não eram cristãos, eram de uma outra religião. E aí ela começou a ler os livros da Robin e ela ia fazendo anotações sobre a Bíblia, sobre as passagens, enfim, em um jornal, em um diário. E foi pelos livros, pela ficção cristã que ela se converteu, que ela conheceu a Deus. Amém. Amém. Eu queria agradecer. Primeiramente. In English? I'm kind of nervous, Okay, and that's okay. She's gonna translate. Okay. What I'm gonna say. Mas eu queria te agradecer muito. She wants to thank you a lot. Yes, that's amazing. Like this language. Mas você carrega uma presença que é um óleo grosso muito sobrenatural. You're carrying a supernatural presence that everyone is Yes. astonishing when you speak, when they see you, and Yes. everyone gets so emotional. É muito, Senhor. Você tem sido um instrumento de transformação em muitas gerações. E o que você deixa pra gente é um encorajamento de escrever e de ser um instrumento mesmo. Eu queria te agradecer. She wants to thank you so much because you give her and everyone such an encouragement to make transformations into people's lives. Sim. E eu tenho certeza que quem tá assistindo, eu vou escrever o meu livro. Porque você me toca. Os seus livros, as suas palavras, a presença que o Senhor tem sobre você nos leva a acreditar nos dons do Senhor. Right said she's going to write her book. Yes, I'm not. Yes. Because she's so inspiring by you and how your books and your writing and your presence and everything about you Yes. Makes her and the readers feel so powerful and feel the confidence in God. Yes. Do you know that I was in Brazil 20 years ago? A Robin esteve no Brasil 20 anos atrás. I know. And, Okay. and since that trip, I have a prayer journal, and I wrote in there, pray for the girls of Brazil, that God would raise up young women who would write stories in the heart language of their people. And I look at the writers I've met on this trip, and everyone is an answer to that prayer. And you are being called by God. Because I've been praying for you for 20 years. And to live long enough to see God answer prayer like that is maravilhoso. Posso traduzir para todo mundo? A Robin disse que ela esteve no Brasil 20 anos atrás e que naquela época ela escreveu uma oração para as garotas do Brasil, para elas se sentissem que sentissem o chamado de Deus para escrever histórias e outras coisas. E ela está muito emocionada de ver isso se tornando verdade 20 anos depois, por exemplo, aqui com a Rai. Com a Rai sendo um exemplo de como aquela oração lá de trás ainda se manifesta até hoje. Amém. 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 Eu queria te agradecer quem está nos assistindo, e eu tenho certeza que todo mundo ficou super impactado.
por favor, fale os nomes. São muitos livros. Mas vamos dar um tchau pra câmera e finalizar esse episódio, porque eu quero ficar com ela. Right, to give you a bye-bye to the camera. Yes, thank you so much for this interview and this podcast, and this is on for the own glory for the Lord. Both of them. Yes. Okay, let's say bye. Let's say bye. Thank you so much. Obrigada por ter assistido. Obrigada.